Olá, meu nome é Vânia Baeta. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e clique em gostei aqui embaixo. Vamos ao vídeo. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui com um prestigiado, nobre colega, Dr. Alessander Mendes, que gentilmente escorreu o tempo dele, separou o tempo dele, que não tem, é nenhum, é zero, né? É difícil, né? Porque o menino é bom. Então, o Dr. Alessander Mendes está aí nos agraciando hoje com um tema que até foi escolhido por ele, aliás, um excelente tema, conflitos condominiais. Quem tem a competência para dirimi-los? Né? Nada como, né, Alessander? Nada como condomínio e conflitos. Acho que é sinônimo, não tem como, nem condomínios, nem o conflitos, tem que ser, né, o conjunto. Vou falar aqui o currículo dele, um mini currículo, porque o currículo dele, obviamente, é muito maior do que isso, mas ele foi generoso com a gente. Ela vai estar aqui na tela para vocês, né, apreciarem melhor, mas eu vou falar aqui o mini currículo. Mestre em Direito e Gestão de Conflitos, especialista em conflitos familiares, coordenador do curso e diretor, direito, né? Coordenador do curso de Direito EduFor, advogado e palestrante. Ele é muito simples, né? Ele é muito assim humilde, mas ele é ícone no mercado, né? Não tem como, carismático. Sou fã dele, né? Ele não sabe disso, mas agora eu tenho a oportunidade de dizer disso. Sou fã dele. Como se diz, a gente siga o mestre. Então eu estou seguindo o mestre Alessander Mendes e estou aqui também para aprender muito com ele. E, mais uma vez, agradecer a sua gentileza, Alessander, né, que eu sei, é verdade, teu tempo é muito curto e você está generosamente aqui nos brindando com os seus conhecimentos, com os seus vastos conhecimentos, enriquecedores conhecimentos, de forma gratuita para o canal. Então, realmente, de coração, eu te agradeço muito, tá? Então, aqui, vou te passar a palavra, né, para a gente começar a nossa interação. Fica à vontade, Alessander. Bem, primeiro é uma alegria estar aqui com você, estar conhecendo você, Vânia. Assim como você falou aí, de uma forma muito gentil de mim, eu também tive o cuidado de conhecer um pouco você e eu fiquei encantado. Nós temos coisas em comuns, o estudo da mediação, né? A mediação ali dentro da nossa vida. Então, eu costumo dizer que um policial conhece outro policial, um médico conhece outro médico, e nós mediadores, quando nós começamos a ouvir o que o outro está dizendo, a gente diz, ele também é mediador. Então, isso é muito bacana, é um prazer enorme estar aqui. Eu sei que o canal vai ser visto por todo o Brasil e quiçá fora do Brasil. Então, assim, fica com a gente que a gente vai ter muita coisa boa e eu posso te dizer que a tua vida condominial vai ser antes e depois desse nosso encontro. Ah, isso com certeza. Alessander, vou começar então com as perguntas. Diz pra gente aí o que você entende, o que são conflitos condominiais para o nosso público aqui entender melhor, já que estão nos condomínios, mas o que são conflitos condominiais? Ô, Vânia, a gente escolheu esse tema porque todos os lugares que eu tenho dado palestra, eu percebo que para nós que estamos na vivência é uma coisa muito simples. Mas quem está fora da experiência de mediação é um verdadeiro conflito. Eu lembro que é um trânsito indiano sem nenhum tipo de semáforo. Então vamos lá. Vamos fazer aqui um apanhado bem básico para que você possa entender. Conflito é inerente ao ser humano. O ser humano ele vai ter conflito mesmo que não exista outro ser humano. É tanto que às vezes tem pessoas que não gostam dela mesma, não se amam, não têm prazer com a própria vida, não conseguem entender a sua cor, a sua naturalidade, a sua calvície, o fato de você ter a necessidade de usar óculos. Então, se você é gordo, é magro, a sexualidade. Então, esse tipo de conflito é o que a gente chama de conflito intrapessoal. Esse conflito intra, quem trata não é a mediação. Quem trata são psicólogos, psicanalistas e psiquiatras. Esses são os profissionais habilitados para lidar com você quando os seus conflitos não são bem resolvidos. Agora, quando você tem um conflito com uma outra pessoa, aí não.
Aí você tem um conflito chamado de interpessoal. Veja que o conflito meu, ele é intra, ele é dentro. E o conflito com outra pessoa, ele é inter, quer dizer, é eu e a outra pessoa. Quando eu tenho um conflito interpessoal, eu então tenho os caminhos de soluções. E aqui eu vou dar 2 caminhos. Eu tenho um caminho chamado de heterocompositivo. O que é isso? Estou eu e a Vânia e nós estamos num conflito. Então, eu e ela. Agora, o hétero é o terceiro. É aquela pessoa convidada para que ele possa vir auxiliar eu e Vânia neste conflito. Por isso que é uma heterocomposição, ele decide. É o caso do Poder Judiciário com o juiz, que a gente chama de jurisdição. Então, o juiz, quando decide, ele decide pautado num conflito interpessoal. Conflito nenhum. O juiz não vai decidir um conflito porque você não se ama. Isso daí não cabe a ele. Mas um conflito entre 2 pessoas, o juiz vai decidir através de uma sentença. Então, isso é uma forma chamada de heterocomposição. A gente tem conflitos também ligados a questões econômicas, questões mercantis, que você tem uma empresa em conflito com outra empresa. Elas podem convidar um árbitro, e esse árbitro pode decidir esse conflito. Aí a gente chama de uma decisão arbitral. Então, por que ele é chamado de conflito heterocompositivo? Porque veja que na jurisdição eu tenho um juiz, na arbitragem eu tenho o árbitro, e esses 2 decidem, tá bom? Agora, não, eu quero um outro caminho para solucionar o meu conflito. Então, eu tenho uma outra via, que é o que a gente chama da autocomposição. A autocomposição é quando, na verdade, você faz a composição com a outra parte, não com o terceiro decidindo, mas o terceiro auxiliando. É o caso da conciliação, é o caso da mediação de conflitos. Então, a conciliação e a mediação, elas estão dentro de que tronco? Vamos lá. Vamos aqui voltar. Eu gosto dessa parte porque eu tô sentindo que a gente precisa ser bem didático assim. Conflitos, ele pode ser interpessoal ou ele pode ser intra. Se ele for intra, ele é psicólogo, psicanalistas e psiquiatras. Então, a mediação não discute isso. Se o teu conflito ele é interpessoal, então tu tens 2 caminhos. Ou tu segues o caminho exatamente da heterocomposição, seguindo ali um juiz ou um árbitro para decidir, ou da própria autocomposição. A autocomposição, você pode convidar esse terceiro, mas ele não decide. Agora, muitas pessoas fazem uma confusão. Quando é que eu escolho a conciliação e quando é que eu escolho a mediação? E eu tenho um jeitinho, inclusive está na nossa obra, no nosso livro, e eu digo assim, até um colega nosso me criticou, disse, Alessandro, não simplifica muito, porque depois fica muito rasteiro. Eu entendi o colega, compreendi, vi que ele estava um pouco preocupado com a minha imagem, assim, mas eu acho que quem escreve não escreve para si, escreve para o outro. E quando a gente escreve, a gente está preocupado em saber se o outro está entendendo. Então eu disse assim no livro, olha, conciliação é quando não tem um sentimento e mediação é quando tem o sentimento. Seja sentimento de amor, de ódio, de raiva, de insatisfação, de tristeza, tem sentimento, então a mediação é um caminho, é um meio adequado, é um dos meios adequados. Porque quem está com um conflito, para você entender de um jeito que nunca mais você vai esquecer, quando você está com fome, você não vai a um restaurante, e a primeira coisa que o restaurante, o que o garçom faz? Ele te dá um cardápio. E o que tem nesse cardápio? Tem peixe, tem carne, tem frango, tem lagosta, né? Para você que está aí, síndico, rico, tem a lagosta, né? Bom, mas assim, daí você vai escolher aquilo que vai te saciar naquele momento. Então, os meios adequados de soluções de conflitos, eles também são do mesmo jeito. Você tem um conflito e eu tenho vários caminhos para solucionar. Quando você busca o meio adequado, certo, ele é muito tendencioso a ter o que a gente chama de uma resolutividade frutífera.
A palavra frutífera quer dizer que teve acordo, que as partes tiveram acordo. Hoje eu fiz uma mediação, era um divórcio, mas nós conseguimos fazer todo o procedimento do divórcio. Imagina, Vânia, que em uma manhã, a gente faz pensão, guarda, divisão de patrimônios, faz o divórcio, modificação do nome das pessoas. Quando a gente fez tudo isso pela manhã, a senhora disse assim, quando é a próxima o encontro na justiça? Eu digo, não, já acabou, a senhora já está divorciada. Ela, mas não pode, eu digo, já. Ela, não, mas eu queria uma coisa mais longa. Eu digo, então é porque a senhora não quer se divorciar, é porque esse amor está latente aí. A senhora quer retornar? Ela disse, não, é porque eu me preparei para uma coisa longínqua. Claro que tem pessoas que optam pelo poder judiciário. Então, ali você tem a heterocomposição e tem um juiz decidindo, mas você tem a autocomposição. Então, essas explicações que eu estou dando, elas são fundamentais para a gente não confundir os passos do caminho. Porque se você erra o caminho, sabe o que vai acontecer? Você vai caminhar muito e depois vai ter que voltar para o seu caminho de origem. E se voltar para o caminho de origem, assim, a gente perdeu tempo, e tempo está tão valioso hoje. Às vezes a caminhada é tão dolorosa, tão sofrida. Então, por isso que eu acho que nesse primeiro momento, para essa pergunta, a gente tem que deixar bem claro essas diferenças. Perfeito, Alessander. Não foi simplório, não foi assim, como colega, né, estava preocupado com a sua imagem, foi uma ideia de uma sutileza perfeita. Eu acho que é isso mesmo, passar para o público, né, não só esse conhecimento que você tem de conhecimento em relação à tua estrutura educacional, mas também realmente para que a pessoa entenda, o síndico entenda, o gestor entenda, né, e comece a qualificar e até poder decidir, porque o que falta muito, que eu sinto também, o Alessander, é conhecimento do que é, né? E para que essas pessoas se apropriem disso, né? Porque na verdade esses métodos todos estão empoderando as pessoas, porque até pouco tempo, e na verdade você, né, é doutor nisso, mas só ratificando, a mediação ela é muito antiga, mas no Brasil 2015, né? Vamos pensar aqui, porque nós gostamos de legislação, então aí todo mundo começa, que é isso e tal. Então aí cresceu no Brasil 2015 para cá, por causa da lei de mediação e por causa dos artigos inseridos no novo Código de Processo Civil. Mas nós, enquanto sociedade, não vou dizer eu e você advogados, né, a nossa massa, né, de colegas, mas os síndicos a quem o público você está direcionando, né, nós estamos direcionando, eles não têm esse conhecimento, então eles estão acostumados a alguém decidir a vida deles, é o que você falou dessa senhora. Pô, mas já acabou e eu, já terminando, endosso o que você falou. Eu tenho muito um chavão em todas as palestras, quase que eu me repito, para quem já me ouviu, nas palestras, nos cursos, quem tem conflito tem pressa. É uma outra forma de falar e também o que você comentou. Perde-se muito tempo, é muito dolorido, né? E tempo, como você diz, né? É muito valioso para a gente, mas perfeito, né? Não teria como não ser de outra forma, né? Estou ratificando, Alessander. Para a segunda pergunta, Alessander, quem é que tem essa competência para dirimir esses conflitos, hein, Alessander? Olha, essa é uma outra pergunta fantástica. Primeiro, que tal a gente começar dizendo assim, se você não quiser ninguém no meio do seu conflito, você pode resolver diretamente com a outra pessoa. Inclusive, isso é um meio adequado chamado de negociação, é uma técnica que a gente aprende, que a gente estuda. Quem é do direito até tem a teoria geral do processo. Nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard e na Universidade da Inglaterra, Universidade Pública Inglesa, eles têm a teoria da negociação. Olha que fantástico. Sim. Então, eles colocam a teoria da negociação como um tronco pilar, é o que aqui no direito brasileiro a gente chama de teoria geral do processo. A partir dali, você vai estudar direito civil, direito do trabalho, direito penal, direito tributário, direito administrativo. Então, eles têm primeiramente essa teoria de negociação. E eu estou achando que logo, logo, essa teoria de negociação ela vai convergir todos esses meios adequados de soluções de conflitos. Então, assim, é importante que a gente entenda por quê? Porque quando eu digo que o cidadão que está no conflito, ele pode escolher o caminho que melhor vai adequá-lo à situação de solução para esse conflito.
Quem está no conflito, ele tem uma dor. E ninguém é apto a viver as dores, ainda que a vida esteja recheada de dores. Na verdade, dor e alegria, eles caminham juntos. Se você lembra, por exemplo, da dor do parto, você tem a dor da alegria do nascimento. Se você tem a dor da morte, você tem a dor da ressurreição ou da reencarnação para os espíritos. Então, o que na verdade nós temos? Quando você tem a dor de um divórcio e que naquele momento machuca, maltrata, humilha, rejeita, deixa você com medo, ansiedade, depressão, mas aquilo ali também é um ponto de virada para que você saia de um lugar que já não mais te faz feliz. Às vezes não é nem você que escolhe sair desse relacionamento, às vezes é o outro que escolhe, mas mesmo a escolha do outro em sair de um relacionamento que não o deixa feliz, depois vai reverberar em felicidade ou, no mínimo, numa paz a você. Então, quando você tem essa situação, é importante que você veja. Você tem, em regra, o Brasil com o olhar jurisdicionalizado, o olhar de poder judiciário. Isso aconteceu, eu adoro contar essa história. Eu sou apaixonado por ela. Aconteceu porque existe um processo, né? Esse processo vai andando. Então, a Europa já tinha visto que a jurisdição ela é necessária, mas ela tem 3 problemas. Primeiro, ela tem um custo muito alto. Por quê? Pelo número de pessoas envolvidas nos processos. Segundo, ela é distante da comunidade mais simples. A comunidade mais simples não tinha acesso. Por exemplo, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, a gente não tinha juizados. Então, para entrar com o processo, tinha custos altíssimos. Isso. E o terceiro é a demora. Então, esses três fatores, está citado, inclusive, numa obra do Carpelletti chamada de Acesso à Justiça. O Carpelletti vai discutir isso na obra dele e vai dizer assim, a gente precisa mudar, a gente tem que mudar. E a onda, então, começa a chegar na América, ali no final dos anos 60, início dos anos 70. Quando o Michael Sanden, que é o Frank Sanden, que é um americano, ele vai olhar e vai dizer assim, olha, eu quero dizer uma coisa a vocês, eu sou apaixonado pelo Poder Judiciário, eu sou encantado com isso daqui, mas a gente tem que dar autonomia para a pessoa que está com o seu conflito dizer qual é o caminho mais adequado. Exatamente. Se o caminho exatamente da heterocomposição, que é o que nós temos, e que o Brasil, há 3 anos atrás, chegou a 100 milhões de processos. E aí, quando alguém fala 100 milhões de processos, eu dei uma palestra com uma colega, que ela é processualista, e foi em São Paulo. Eu estava do lado aqui, ouvindo, ela tinha uma dicção muito boa, ela era muito bonita, ela era muito cativante, e eu olhava assim, encantado com ela, mas em uma hora ela disse assim, é o caos 100 milhões de processos. Eu tomei um susto. Porque quando ela disse, é o caos, eu disse, não, é a cidadania, comigo, não falei com ela, mas eu digo, é a cidadania. Porque se são 100 milhões de processos, foram 100 milhões de pessoas que não exerceram a autotutela, que não foram lá, achando que tinham determinado direito e invadiram casas para pegar uma bola que é sua, ou então quebrou um carro porque alguém abarroou no seu. Hoje, Vânia, eu tive o meu carro abarroado. Um cidadão, uma batida simples. E aí o cidadão abarroou na traseira do meu carro. Eu desço, tomei um susto, né? Porque eu estava ali ouvindo Lorena McKenna, mas eu estava tão concentrado. E aí, quando eu vi, eu digo, opa, bateram na traseira. Ele desceu, era um jovem, desceu aperreado, eu olhei para ele e disse, doutor, eu vou fazer um pix para o senhor aí para pagar. Eu digo, como é o seu nome? E aí eu disse, você está bem? Ele disse, não, eu estou, mas eu vou fazer um pix. Eu digo, não, você está bem? Ele disse, eu estou. Eu disse, primeiro a gente, primeiro eu e você. Eu estou bem, você está bem? Tá, agora vamos para o segundo passo. Vamos ver se realmente amassou? Aí ele olhou comigo, amassou um pouquinho, ele disse, não, leve para a oficina e o senhor conserta. Eu digo, tranquilo, você vai me dar o seu telefone e eu vou anotar. E ele me deu. E aí, quando eu estava indo, ele disse, senhor, e se eu tivesse dado um telefone errado? O senhor não ia me achar mais. Aí eu volto até ele, boto a mão no ombro dele e digo assim, de onde eu venho, a gente conhece as pessoas de bem. O senhor é um homem de bem. E os homens de bem não enganam outros. O que foi que eu fiz? Eu fiz aqui
3 técnicas de mediação. Eu fiz a técnica do rapó. Eu acolhi uma pessoa que cometeu um abarroamento com você. Quando eu digo, você é mais importante do que o carro. Depois, eu fiz uma outra técnica, que foi a técnica de valorização dos sentimentos dele. Olha, eu estou lhe ouvindo, eu quero ver como foi que você está vendo aqui, se amassou ou não, eu respeitei a posição dele. E o terceiro, eu empoderei ele quando disse que ele era um homem de bem. Gente, ele mandou um texto agora à tarde para mim, eu mandei uma mensagem de WhatsApp, e aí eu disse assim, olha, eu sou o Alessandro do abarroamento, eu vou levar meu carro na segunda, e aí depois eu lhe dou o orçamento. Ele fez um texto dizendo que nunca tinha visto alguém sofrer um abarroamento e sair de uma forma tão tranquila daquele jeito. Ele disse, Senhor, eu queria abarroar o seu carro todo dia. Eu digo, não, isso eu não quero, não. Isso eu não quero. Mas eu poderia ter descido chateado, zangado, revoltado, irritado, né? Porque, na verdade, é a segunda vez que isso acontece comigo. Mas veja como tudo é uma forma de solução. Esse conflito específico do abarroamento eu não conheço. E tem sentimento entre eu e ele? Não, eu não conheço. Então eu tenho 2 caminhos. A heterocomposição do Poder Judiciário e o juiz decidindo, ou eu tenho exatamente o quê? Ali buscando o meio adequado de solução autocompositivo, que seria a conciliação. Nesse caso, a conciliação seria o meio mais adequado. Alessandra, você está dando exemplos de questões outras de não condomínio. Então, ótimo, deixa eu te fazer uma pergunta. No teu condomínio, o conflito com o teu vizinho, ele vai embora e nunca mais vai te ver? Não, ele vai ficar porta com porta. Ele vai estar na assembleia olhando para ti. Ele vai estar no elevador. Quando tu for estacionar o teu carro, o carro dele está do lado. Quando tu for jogar bola com teu filho, ele está jogando bola com o filho dele. Então, existem sentimentos, relacionamento, existe convivência. Aí a mediação é um dos melhores meios adequados. Não que os outros não sejam, Sim, mas é porque eu sou meio que tendencioso a isso, né? Então, assim, a mediação, ela tem o condão de não descobrir culpados, de não encontrar quem, na verdade, ganha e quem perde. A mediação tem o condão de entender o conflito através do conflito sem julgamentos. Então, quando você faz isso, você torna um conflito que é um oceano num grãozinho de areia. Então, é importante quando você diz assim, quem tem competência para solucionar os conflitos das relações condominiais? Em regra, a mediação é o meio adequado para solucionar. Mas se você não quiser, achar que não quer esse terceiro, então você pode exatamente buscar o Poder Judiciário. Repito, a mediação não veio para destituir o Poder Judiciário. Ele não é eficiente, ele não resolve o problema e a supermediação chegou. Não. Você vai a um restaurante e você, quando está com fome, tem dia que você quer um peixe, mas tem dia que você quer um camarão. Tem dia que você quer um cozidão, que eu não sei se vocês conhecem o que é cozidão, né? Conheço. Conhece? Conheço. Pronto. É uma das comidas que eu mais gosto. Delícia. Eu adoro cozidão. Então, eu costumo dizer assim, é que a ideia é dar leveza ao conflito, ainda que ele seja tenebroso. Existe uma obra que, se você estiver aqui agora nos vendo, que está nos vendo, né? Então, deixa eu te dizer uma coisa. Tem uma obra de um americano chamado John Paul. Essa obra chama Transformando Conflitos. Foi uma das obras que eu mais, assim, no meu mestrado, eu mais me apaixonei. Porque ela, eu não sei se são 90 páginas, ela é bem pequenininho. Eu li numa noite. Mas depois que eu li essa, eu lembro que eu estava fazendo os estudos do mestrado, e quando eu li o John Paul, era por volta das 3, 4 horas da manhã, eu chorava igual uma criança. E eu comigo mesmo, por que eu chorei? Porque eu lembrei da pessoa idiota que existia em mim. Eu lembrava das ações idiotas que eu tinha cometido com amigos, com família, com um monte de pessoas. E eu disse, como eu poderia ter essa conduta de um jeito tão simples aqui? A questão é, que tipo de escolha para a nossa vida nós queremos? Porque se você tiver agora 20 milhões na sua conta, então eu vou te dizer assim, fala com ninguém não, segue a tua vida, vai aí para onde você quiser, que vai estar todo mundo te aplaudindo aí. Mas se você não tiver isso, nós sempre vamos depender dos outros. E ainda se tiver os 20 milhões,
Você pode infartar num shopping. E ser exatamente aquela pessoa que está ali nos serviços gerais, que vai te colocar no braço, que vai te levar até a ambulância e que vai te levar até o hospital. Quando a gente começa a sentir a necessidade do outro em nossa vida, a gente começa a entender o outro de um jeito diferente. Uma das frases que eu tenho mais carregado comigo é: entenda o outro do jeito que ele é e não do jeito que eu gostaria que ele fosse. Eu sou protestante metodista, mas eu me dou super bem com espíritas, com católicos, com outras religiões. Então, eu entendo que a religião são escolhas, e onde existem escolhas, o que nós temos? Nós temos pessoas a serem respeitadas. Então, você tem que perceber no outro e aceitar o outro do jeito que ele é. Claro, aquilo que não é conduta criminosa, não tem motivo de nós criticarmos. Recentemente eu vi uma situação, eu não assisto Big Brother, mas eu não assisto porque eu não tenho tempo, tá? Não que eu esteja criticando o Big Brother, né, do programa lá da Globo, mas uma garota estava numa atividade e ela pegou um balde e jogou a água e bateu o balde na cabeça. No primeiro momento, eu não vi o programa, mas eu vi os comentários nas redes sociais. E aí foi assim uma avalanche de pessoas destruindo a imagem daquela pessoa que agrediu. Eu não sei o nome dela, não recordo, mas ela termina sendo ali, ela agride e ela sofre um linchamento midiático. E esse linchamento midiático, em vez de você defender a pessoa que foi agredida, você está agindo na mesma proporção da violência do agressor. Porque, às vezes, a gente tem que parar de encontrar culpados, ações, condutas, e partir do pressuposto de que existem pessoas específicas para poder auxiliar. Dentro das relações condominiais, parte dos conflitos eles acontecem por erro na comunicação. A comunicação, sem sombra de dúvida, como diz o grande teórico alemão, que ele tem uma obra chamada A Origem da Linguagem. E quando ele diz assim, dentro dessa a origem da linguagem, ele diz: a comunicação é a origem de todos os conflitos no mundo. Às vezes eu acho que é colocar demais a linguagem como uma única forma de conflito. Contudo, uma comunicação errada, uma frase mal colocada, constrói sentimentos para ele, constrói sentimentos, constrói guerras, constrói todo tipo de confusão. A gente viu isso na Primeira Guerra, a gente tem visto isso em guerras medievais, a gente tem visto isso em guerras na Antiguidade Clássica. Então a comunicação ela é fundamental. Uma das coisas que nós temos que entender, esta comunicação mal realizada, ela vai produzir sim esses conflitos. E ela vai produzir os conflitos por quê? Porque nós não estamos habilitados a receber as críticas da outra pessoa. Vânia, nós, na verdade, somos tão egoístas que nós acreditamos que somos onipresentes, oniscientes e todos os onis. Né? Todos os onis nós acreditamos. E a gente não entende o outro. Daí eu quero aqui que você que está me vendo agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Faz 10 perguntas à pessoa que convive com você. Ou um terceiro vai te fazer 10 perguntas para ver se você sabe. Se você sabe qual é a comida predileta, se é a cor, qual é a cor predileta, se você sabe qual é o filme que a pessoa mais gosta, se você sabe, na verdade, qual é o ambiente na tua cidade que ela é mais apaixonada, e se você sabe qual foram as dores e as alegrias que essa pessoa passou. Em regra, nós queremos colo, carinho, um abraço, beijo, mas a gente não retribui isso no próximo. O amor, ele é uma via de mão dupla. Isso. O amor, ele nunca é unilateral. Ele até pode ser dado e não recebido, mas quando ele é dado e não é recebido, ele não retorna para a pessoa e, em regra, o ciclo do amor termina indo embora. Quem não lembra de uma paixão que você amou muito e deixou de amar? Porque não foi alimentado. Isso. O amor não é camelo. O amor não é camelo. O amor é uma planta. Ele tem que ser regrado todos os dias. Não vai me colocar todos os dias um balde de água. Bote todo dia 3 gotas. Eu quero sobreviver com essas 3 gotas. Então, assim, a competência pode ser a mediação através dos centros de soluções de conflitos. A competência pode ser o poder judiciário através da jurisdição. O que eu quero que você compreenda
eu preciso entender o meu conflito antes de deflagrar um terceiro para solucionar. Eu acho a coisa mais extraordinária do mundo, chama-se pedido de desculpas. Forte não é só aquele que agride, mas é aquele que perdoa quando ele é agredido. Isso mesmo. Vamos imaginar aqui que eu estou aqui e Vânia me agride. Alessandra, você é feio, horrível, você não presta, você olha, pensa numa live horrível que você está fazendo. E aí aquilo vai me afetar, eu vou ficar sofrido, eu vou ficar sentido, e eu todos os dias vou reverberando essa frase de Vânia em mim. E aí eu começo a conspirar contra a Vânia. Eu vou descobrir ela no Instagram, tudo que ela publicar eu vou lá negativo, eu vou dizer isso. E aí eu começo a viver em torno do mal que eu sofri. E o que é o perdão? O perdão não é eu virar a Vânia e dizer, faz isso de novo comigo que eu gostei. Isso é masoquismo. O perdão é você se libertar dessa armadura medieval que te machuca todos os dias. E dizer que eu não sou obrigado a conviver com você. Essa forma de me tratar com desrespeito vai me distanciar de você. Isso. Contudo, eu não preciso estar alimentando isso em mim. Eu percebo que nas relações de mediação de conflito, das sessões que nós temos feito, e temos feito várias, e é interessante, Vânia, porque nos últimos 3 anos, eu percorri toda a Federação Brasileira, salvo 2 estados, o Acre e o Mato Grosso do Sul. O resto, em todos eles, eu tive fazendo mediações. E como as pessoas são diferentes, como os lugares são diferentes. Darcy Ribeiro, quando dizia, o Brasil é um, mas é um plural. Nós somos múltiplos. Isso. Por que ele diz isso? Nós somos várias culturas em uma só. Nós temos uma composição de brasilidade, de regionalismo que compõe essa brasilidade. E a gente precisa entender isso. Eu preciso entender o baiano, eu preciso entender o gaúcho, eu preciso entender o paraense, eu preciso entender o Maranhão, o maranhense, eu preciso entender o piauiense. Eu acho que essa é uma necessidade que nós temos de manter essa relação dialética da convivência humana. Se nós não aprendemos na pandemia essa necessidade, eu acredito que a gente precisa evoluir ainda para caminharmos para isso. O polonês Zygmunt Bauman, eu adoro Bauman, porque Bauman fala da questão da liquidez do amor, né? O quanto que nós temos um amor líquido, quer dizer, hoje eu amo alguém e amanhã já não amo mais. Hoje eu tenho um grande amigo e amanhã já não tenho mais. Hoje eu tenho uma mãe e amanhã eu não tenho mais, porque eu posso bloquear minha mãe no Instagram, Face, WhatsApp, e ela não fala mais comigo, e nem eu com ela. Só que a vida real, ela não é um dedo de bloqueio. A vida real são alegrias, são tristezas, são dores, são sofrimentos. Todas as vezes, depois de uma live dessa, quando a live sai, sempre tem alguém que vai lá no meu Instagram. E o Instagram é um instrumento que eu uso e que eu sempre estou respondendo, né, as pessoas. E são textos enormes que as pessoas botam. E ali eu vou conhecendo pessoas. Eu vou conhecendo o sentimento que passa nas pessoas. Eu vou podendo entender o que é o sentimento humano de alegria, de tristeza, de dor, de sofrimento, de abandono. Eu acho que dentro dessa realidade de viagens que eu tenho feito, o grande mote da alegria minha é poder estar vivenciando esse pluralismo de entendimento de pessoas nesse nosso país. Isso, para mim, tem feito toda a diferença. Eu tenho me sentido extremamente feliz. A cada estado, a cada cidade, a cada local. Eu fiz mediações que chegava aí a mais de 100 milhões de reais o conflito. Mas eu fiz uma mediação que a pensão alimentícia era 70 reais. Nossa. E ela querendo que fosse 100, e ele querendo que fosse 60. E a gente mediou em 70. E foi muito fantástico. Porque você vê que o ser humano, a referência de valores e bens e poder, depende do olhar que você faz as coisas. Depende do olhar que você escolhe. Por exemplo, ninguém acredita que eu dei nesse meu relógio aqui 700 mil reais. Eu dei 700 mil reais nesse relógio, né? Eu acho ele um relógio muito bonito. Eu comprei ele na Suíça
e dei 700 mil. Um relógio super bonito, ó, você pode ver aí, ó. Agora, veja quando eu falei o valor do relógio, como você começou a ver o relógio de um jeito diferente. Desde o início, esse relógio está no meu braço, mas você não olhou nada. Mas no momento que eu digo é 700 mil reais, nunca que eu compraria. Primeiro que eu não tenho. E nunca que eu compraria. Esse relógio foi, sei lá, não sei quanto, mas foi 2 mil, 5 mil, 3 mil, não sei bem. Mas assim, quando você diz para o outro que aquilo é importante, o outro passa a valorizar também. Às vezes a gente esquece de dizer para o outro que precisa ser respeitado, que precisa ser atencioso. Aqui no condomínio que eu estou, teve vou falar porque ela me autorizou nas palestras, nas lives, é uma adolescente e ela gosta de umas festas. Só que eu estava com muita dor de cabeça um dia, eu não estava me sentindo bem. E aí eu disse, poxa, eu não posso nem reclamar nada no condomínio, porque todo mundo sabe que eu sou mediador de condomínio, né, de conflitos condominiais, então assim, todo mundo espera do Alessandro o equilíbrio ad eterno. E eu fiquei pensando, o som estava muito alto, no meu quarto não conseguia. Aí ao mesmo tempo eu digo, mas eles são tão jovens, eles têm o direito de fazer isso, eles têm o direito de se divertir, de estarem alegres. Será que eu estou triste com a alegria deles? Será que eu estou irritado com essa alegria? Será que eu não queria estar lá, eu me perguntando ao Alessandro? E aí eu disse vou fazer uma técnica, então. Cheguei lá, apertei a campainha, eu disse, ô vizinha, tudo bem? Aí ela olhou e disse, ô tio, tudo bem? Eu disse, tudo bem, como é que tá você? Eu tô vendo que vocês estão tão animados, tão alegres, eu quero saber se eu posso ajudar de alguma coisa, assim, ó, se vocês faltarem gelo, eu tenho aqui gelo aqui, ou qualquer coisa que você precisar, eu quero só dizer que eu tô aqui à sua disposição. Aí ela disse, tio, o som tá muito alto. Eu digo, tá me incomodando um pouquinho, mas tranquilo, fica à vontade aí, depois você baixa, né? Mas era só para dizer mesmo que eu tô aqui do lado à vontade. Ela fechou a porta e eu ouvi o grito dela, gente, baixem o som, que o meu vizinho tá com dor de cabeça. Olha que coisa bacana. E são cases que você vai criando no dia a dia e que você vai aplicando com a sua vida mesmo. E você vai vendo, né? Eu poderia ter usado, era depois das 10, tá no regimento interno, eu ter dito ao nosso síndico, vai lá, síndico, acaba com essa festa. Mas as pessoas, claro, em determinados momentos, têm sim o direito de serem, quando não são condutas criminosas, têm o direito de viverem, né? Verdade. Então, eu acho que eu falei demais nessa pergunta agora. Deixa eu te falar, excelente, tá, Alessandro? Né? Não dá nem pra gente interromper, porque a gente vai viajando nas histórias e nas colocações e dentro dos teus ensinos, né? Em relação ao que é mediação, ao direito, ao jurisdicionado. Então, realmente é encantador.